Alice in Chains, nosso ranking de hoje é com essa super banda. Muito bem, eu sou o Neto Cruanes. E eu sou Marcelo Pim. E hoje a gente vai ranquear aí os discos do Alice in Chains, uma banda que eu gosto muito e que quando a gente colocou lá no Instagram, alguém comentou assim, nesse caso, é o ranking do melhor para o melhor. E faz todo sentido. Todo sentido, porque essa banda é espetacular e só tem disco fenomenal e é difícil a gente falar que algum desses é o pior, né? Discos ruins não tem, né? Não tem. Então é bem difícil fazer um ranking. É gosto pessoal ali do que você mais ouviu e mais se identificou, né? Só a nossa ordem de preferência. E vamos lá, sem mais delongas, o nosso 8º lugar é o The Devil Put the Dinosaurs Here, que já é um disco da fase nova aí, né? Entre aspas, pós-Lane, né? Com o William Duval no vocal, que faz um trabalho formidável. Dos discos que ele lançou, eu acho eles muito parecidos, muito homogêneos. Isso que eu ia falar, os discos com o William, eles são todos muito parecidos. São muito parecidos. Por algum detalhezinho ali, esse a gente deu um meio pontinho a menos pra casar por aí. Por isso que ele tá aqui. Porque assim, não tem o que eu falar de defeito desse disco. Não. Uma curiosidade do título, para quem não sabe o que significa, o diabo botou os dinossauros aqui. É uma história aí que dizem sobre a criação do universo, né? Deus fez Adão e Eva, barro, aquela história toda, não sei o que, e alguém perguntou, ok, mas se aconteceu isso, como é que se explica os ossos de dinossauro com milhões de anos antes dessa criação de Adão e Eva aí? Aí alguém falou assim, não, foi o diabo que colocou os ossos do dinossauro aqui para confundir a cabeça do homem. Então, criacionismo sendo refutado. E eu acho legal a capa desse disco, vermelha, com o osso do dinossauro lá, muito interessante. É simples, bem legal, né? Vamos lá, na nossa 7ª posição, vou aproveitar para falar uma curiosidade, a gente não considera discos ao vivo e coletâneas, mas no caso do Alice in Chains, a gente considerou 2 EPs que são importantes para a história da banda, que trouxeram músicas inéditas, que não são EPs simplesmente de sobras de álbum ou de repetição das músicas do álbum em outras versões, nada disso. São EPs que foram importantes para a discografia da banda. E a nossa 7ª posição é o SAP, ou SAP. SAP. Cara, é um disco bem legal, né? Um EP bem legal, né? E eu não sei por que é um EP. Porque ele é curtinho, né? Ele tem acho que 4 músicas. 5, ele é curtinho, por isso que é o EP, né? EP significa Extended Play, né? Que é algo mais curto do que um álbum com full length, né? Isso. Então, e ele foi lançado meio que para teste da gravadora. A gravadora já tinha soltado o primeiro disco, Alice in Chains estava em alta. Eles falaram, vamos soltar essas 4 músicas aqui na loja, ver se cola. Sem nenhuma divulgação, vamos ver o que acontece. Bombou, arrebentou de vender, eles falaram, putz... Caramba, sensacional, não sabia dessa história. A gente tem um potencial muito grande na mão, e aí eles foram pro 2º disco, que depois a gente vai contar aí no final, né? Muito Bom, massa. Você que é fã de Alice in Chains já sabe do que eu tô falando. 6º lugar, Black Gives Way to Blue, também com o William Duval. Descasso, maravilhoso. Foi a volta do Alice in Chains esse disco, né? Esse é o disco de estreia do William Duval, né? Disco de estreia do William Duval. Bom disco também, legal essa fase, assim, de ver eles voltando, né? Porque depois que o Lennon morreu, cara, o pessoal ficou muito, assim, né? Será que existe uma possibilidade de uma volta do Alice in Chains? Existe Alice in Chains sem o Lane. Era uma coisa... para todo mundo era impensável fazer isso. E acharam esse tal de William Duval, e o Jerry Cantrell, ele foi absolutamente genial nas composições e no encaixe de segunda voz, isso, né? Que dá aquela característica do Alice in Chains. Assim como era com o Lennon, né? Ele conseguiu achar um cara que faz um contraponto muito bom de voz com ele. É a competência do Jerry Cantrell, né, cara? Fantástico. O cara é foda, né, velho? Absurdo. Isso aí, 5º lugar, Pim. Rainer Fog. Rainer Fog, que é justamente o 3º álbum com o William Duval no vocal, né? O 3º álbum dessa fase mais nova. Eu, particularmente, é o meu preferido dessa fase aí, é o que eu mais gosto dos 3 aí até o momento, né?
Eu não tenho preferido entre os três, assim, eu dei notas dei notas bem parecidas entre os três, eu não saberia escolher qual é o meu predileto, mas eu acho bem ok, bem legais os discos. Muito bons, todos eles muito bons. O quarto lugar é o Alice in Chains, né? O disco auto-intitulado, aquele com o cachorro de 3 patas na capa, e nós falamos muito desse disco num episódio chamado Os Discos Subestimados. Lá no nosso podcast, no Spotify ou no podrock.com.br, você pode encontrar que a gente fala de discos muito bons dentro das discografias da banda que é difícil a gente ver alguém falando que é o preferido e tal. Então, eu lembro que na época muitos fãs falaram assim, mas esse disco não é esquecido, esse disco a galera curte. Mas o ponto é, esse disco comparado com os grandes discos do Alice in Chains que estouraram, né? Falando que a gente vai falar daqui um pouquinho deles, eu não quero queimar a largada, mas ele é menos comentado, mas é um puta de um disco, cara. É um puta de um disco. E pegou uma fase difícil da banda. Nossa, extremamente complicado. Que o Lane, ele não saía de casa, para levar ele pro estúdio para gravar era um parto, ele não fazia mais show. Esse disco praticamente é o Jerry Cantrell segurando nas costas. Segurando, a banda tinha que entregar disco, né, pra gravadora. Tinha contrato. E o Jerry realmente segurou muitas composições dele. E realmente eles forçavam o Lane tinha que ir lá na casa do cara, pegar ele, botar dentro do carro, botar no estúdio, às vezes não dava certo, ia outro dia. Deu muito trabalho. E não muito tempo depois, a gente sabe o que aconteceu, né? O cara foi encontrado morto lá. Então, assim, já é o fim da linha aí do Lane. É exatamente esse disco. Exatamente. E no terceiro lugar, um EP. Cara, puta do EP, né? Puta do EP. Talvez o melhor EP de todos os tempos, que é o Jar of Flies. Ele já é um pouquinho mais longo que o anterior lá, que o SAP. Ele tem acho que 8 músicas. Esse não precisava ter sido um EP, né, cara? Que EP, até o material que eles soltaram o CD é um negócio fora do comum, assim, né, cara? Lá nos Estados Unidos a caixinha de CD veio com moscas de plástico dentro. Então, assim, tem hits, né? Tem Nutshell, tem I Stay Away. Cara, e assim, o Lane passa aquela densidade, né? Aquela profundidade nessas músicas aí, que até hoje é algo que me arrepia toda vez que eu escuto esse EP aí. Esse EP é muito bom, cara. Pra mim é especial. Sem dúvida. E a segunda posição? Segundo lugar, disco de estreia do Alice in Chains, Facelift, cheio de clássicos. Talvez é o grande pontapé inicial do grunge, né? Que aquela cena de Seattle, que depois do grande sucesso do Facelift, que o Nirvana veio a lançar o Nevermind e realmente virou o que virou, né? Estourou no mundo todo e tal, mas tudo começou com o sucesso do Facelift, já que o primeiro lá do Nirvana não tinha vendido, não tinha ido para lado nenhum, e o Facelift já chegando e dizem... que são coisas muito diferentes, né? O Bleach do Facelift totalmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar de serem de Seattle, né? Exato. O próprio grunge é assim, né? As bandas de grunge, se a gente pegar... Temple Pilots com Pearl Jam, nada a ver uma banda com a outra. Elas são totalmente diferentes, mas faziam parte de uma mesma cena ali de Seattle. Sim. Que mexeu com todo o mercado da música ali, e o Facelift é um grande responsável por isso. E aí a gente tem o Ida Young, a gente tem o grande hit Man in the Box, né, que jogou Alice in Chains na MTV, fez sucesso no mundo inteiro. Já estourados, né? Já estourados. E é legal de ver um disco que ele é já uma mudança na sonoridade das bandas no geral, né? Começando a criar um novo estilo de sonoridade, mas ainda com muito peso, com umas linhas de guitarra bem profundas, né? O Jerry Cantrell faz um papel fantástico nesse disco, cara. Excelente. Esse que é o grande lance do Alice in Chains, né, cara? Apesar de ser uma banda ali do movimento grunge, da cena de Seattle ali, é uma banda, cara, com nível de composição muito apurado, né, cara? Muito apurado. Absurdo. Muita técnica, muito peso, muita melodia e... enfim. E o primeiro lugar, claro, que é o Dirt, o segundo álbum da banda, né? Icônico, marcou época, comecinho ali dos anos 90, e traz Damn Bonus já de abertura, que já explode a cabeça de todo mundo.
Rooster. Tem Wood, que é uma das minhas músicas preferidas do Alice in Chains. Então, é um dos maiores discos de todos os tempos aí, na minha opinião. O Alice in Chains é uma banda que eu amo. E o Dirt, eu concordo. Se bem que o Facelift ou o Dirt, qualquer um que estivesse ali em primeira posição, eu também ia concordar. Eu acho que eu prefiro o Dirt. Eu acho que a banda já tá mais madura. Eu também. A produção também tá melhor. Eu prefiro o Dirt. Eu acho o Dirt... Mas 2 ótimos discos. Pra mim, o Dirt tem um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais... mostra um pouquinho mais a cara do Alice in Chains. E o Facelift é o primeirão, mas também é um despacho. Então, é isso. Conta pra gente o que você achou da nossa ordem, se você concorda ou não. E vamos saber o que a galera do Instagram falou pra gente sobre a nossa ordem aí do Alice in Chains. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Zerkotian colocaria o Facelift em primeiro, mas os outros são foda também. Facelift, né, é o que a gente falou, o pessoal ainda vai dar muita, né, dúvida entre os dois, né? Vamos lá. Betulani de novo aqui, ó, cara sempre presente, ó. Nossa, eu colocaria o Black Gives Way to Blue em segundo lugar. Que interessante. Ó, isso é muito legal ver, cara. Um disco da fase com William, o cara colocar em segundo lugar, bem legal. Aqui, ó, RXHXBX, ranquear A e C é questão de preferência, porque a discografia inteira é de altíssimo nível. Concordo. Tem toda a razão. E aí aqui, ó, JP Rebelato 85, não tem um pior nesse ranking. Todos os comentários muito coerentes. É isso aí, concordo com a galera. E siga a gente lá no Instagram, PodRockBR. Siga a gente nas plataformas de podcast, Spotify, ou onde você preferir. E confira o nosso site também, né, Pim? www.podrock.com.br, onde você pode ouvir todos os episódios aí do nosso podcast, né, Netão? É isso aí. Então, valeu, galera. Valeu! O que foi isso? Valeu, galera.